Sirenes de emergência soavam em toda a cidade de Dolon. Leylin, Fendix e os outros flutuaram para a frente da cidade, observando a cena lá fora. 10 anos em que a vida e os recursos foram constantemente perdidos reduziram visivelmente os números da horda de criaturas das trevas. Os relatórios mais recentes sugeriam que os imperadores da besta já haviam feito planos para retirar suas tropas e acabar com a guerra. Se não fosse pela queda do norte e pela interferência dos anões e gnomos, a guerra estava prestes a terminar em poucos anos. A situação atual era diferente, no entanto. Os humanos do mundo subterrâneo estavam agora enfrentando a possibilidade de extinção. Cavaleiros da Aranha Subterrânea de Inverno. E são elites. Leylin olhou para cima. 3 regimentos de cavaleiros subterrâneos de aranha de inverno, enormes pernas de aranha pisavam no chão silenciosamente, seus cavaleiros de elfos escuros se cobriam com requintada armadura fina que parecia ornamental. A superfície das armaduras era composta de padrões intrincados. Combinados com os rostos e lanças bonitos, pareciam um desfile real para Leylin. Embora esses cavaleiros parecessem extravagantes e pretensiosos, a sede de sangue que emanavam era palpável. Isso era algo que apenas as elites endurecidas pela batalha com corações destemidos poderiam ter. Estes são os cavaleiros da família real élfica negra. Eu não esperava que eles fossem enviados. Fendix parecia sombrio. Os cavaleiros Elite Underground Winter Spider são um pouco mais poderosos que os nossos Grand Knights. Aqueles no nível do vice-capitão e acima são tão poderosos quanto os magos oficiais. 3 formações de 1000 cada uma, tem 3000 aqui. O mago fêmea respirou fundo. Eles estão planejando conquistar a cidade de Dolon de uma só vez. Leylin suspirou levemente. Precisamos agir. Não tem outro jeito. Fendix sorriu ironicamente, mas as matriarcas certamente também vão obstruir, e não temos garantia de que podemos vencer contra elas. Eu já posso sentir o poder do abismo que emana de seus corpos. As cidades eram geralmente vigiadas por magos de nível 2. O campo adversário tinha 3 matriarcas cuja missão era amarrar os magos da cidade defensora. Se não pudessem, os 3 reis magos cooperariam para lançar alguns feitiços de grande escala que dizimariam essas tropas. Não há escolha. Vamos usar isso. De repente, Leylin exclamou. HM? Fendix deu uma olhada para Leylin. Esse é o nosso trunfo que estamos planejando usar na batalha final. Esta já é a batalha final. O posto feminino 2 Magus interrompeu antes que Leylin pudesse responder concordo. Tudo bem, eu também vou concordar. Fendix olhou para o grande exército de élficos negros e riu ironicamente. Esta pode ser a batalha final. Com os 3 reis magos cooperando, uma ordem única foi enviada usando impressões secretas, e sob a liderança dos magos, as tropas no chão deslocaram alguns itens especiais para as muralhas da cidade. Eles eram numerosos barris gigantes. Eles eram como os barris de madeira encontrados em bares para guardar cerveja, com aros de ferro firmes em ambos os lados, mantendo-os firmes. Havia também letras da zona do crepúsculo escritas em vermelho sangue, indicando perigo. Agora, vamos esperar para ver. Os 3 magos trocaram olhares e depois fixaram sua atenção nos combates. Ataque! Com o sinal dos elfos negros do outro lado, uma grande onda de criaturas das trevas avançou em direção a eles. Envolva a terceira camada de defesa. A luz fluorescente explodiu nas paredes, revelando infinitas runas defensivas. Grandes quantidades de partículas de energia trouxeram consigo um terrível poder destrutivo, lançando-se para fora. As criaturas da escuridão que o atacavam eram feridas por partículas de energia de múltiplos elementos, cobrindo seus corpos com feridas. Isso resultou em uma chuva de carne e osso. Alguns dos mais poderosos se esquivaram do ataque. Subiram nas carcaças de seus camaradas e entraram em confronto com os soldados e magos nas paredes. Em um momento, sangue e fogo explodiram. Os magos e cavaleiros nas paredes gritaram, e todos os tipos de feitiços e flutuações de energia foram liberados. Numerosas criaturas da escuridão caíram das paredes. Essa cena repetira muitas vezes no passado e, a cada vez, os elfos negros acabavam recuando, o que encerrava a luta. Agora, no entanto,
as coisas pareciam ter mudado. A horda continuou a atacar com os olhos avermelhados, sem a morte. Asterisco tac-tac. Asterisco explosões regulares soaram. A elite underground, os cavaleiros de Winter Spider pareciam ter recebido uma ordem, quando começaram a avançar. Embora eles fossem apenas 3.000 fortes, eles eram como uma onda de inundação de aço quando agiram juntos. Go! Underground Winter Spiders com farpas em suas pernas facilmente subiu a muralha da cidade como macacos. Para as criaturas das trevas, a muralha da cidade era alta e difícil de alcançar, mas para esses cavaleiros subterrâneos da Aranha do Inverno, eles eram como uma estrada nivelada. Ataque! Um deles correu para a parede, brandindo a lança negra na mão. Múltiplos dardos pontiagudos brancos e nevados foram lançados como flores desabrochando, e alguns soldados em armaduras de couro desabaram, com sangue espalhando-se por toda a parte. Entre eles, havia até um cavaleiro de armadura pesada. Em frente aos cavaleiros subterrâneos de inverno de elite, os soldados e cavaleiros regulares não podiam sofrer nenhum único golpe, e somente os Granites tiveram a chance de ganhar. Bola de fogo de energia secundária. Wind Winding. Ikperl. Os mágicos que esperavam no topo das muralhas da cidade imediatamente agiram, e os cavaleiros que acabaram de correr pelas paredes foram afogados nos raios coloridos de feitiços mágicos. Seus corpos poderosos e montarias de que sempre tinham orgulho foram rasgados em pedaços por vários feitiços. No entanto, os sobreviventes cavaleiros da aranha subterrânea de inverno ainda atacavam sem medo, e muitos capitães e vice-capitães lançaram-se com feitiços próprios, entrando em confronto com os magos nas paredes. Hands of Corrosion. Um cavaleiro de armadura reluzente, montando uma aranha maior que seus colegas, gritou em voz alta. Inúmeras palmas negras se estenderam do ar e avançaram em direção aos magos opostos. O rosto de um acólito do nível 3 foi pego por uma das mãos negras e imediatamente desperdiçado, com sangue e carne desgastados. Seja cuidadoso. Ele é um vice-capitão e tem a força de um mago oficial. Um mago de meia-idade com o ar branco falou em voz baixa, sua formação inata de magia defensiva piscando. A situação não parece boa, comentou Leylin, observando a cena abaixo. Neste momento, os três magos sentiram algumas rajadas de força espiritual apontadas para eles que igualaram suas próprias forças sendo liberadas do campo inimigo. Se ousassem intervir, seriam confrontados com um ataque aterrador das matriarcas. Em uma situação em que as forças mais altas estavam no mesmo nível, quem primeiro fizesse o primeiro movimento ficaria em desvantagem. Felizmente, Leylin e os outros não estavam planejando fazê-lo. A partir da aparência, no entanto, apenas a classificação de 2 reis magos poderia mudar o resultado. Vamos começar, falou Leylin levemente, a apatia em seus olhos se tornando mais evidente. O comando foi enviado para baixo. Eu só espero que as matriarcas não fiquem loucas e briguem conosco. O anel no dedo de Fendix piscou vermelho enquanto ele sorria ironicamente. Nesse momento, parecia que os magos oficiais nas muralhas da cidade haviam recebido o comando. Início. Ative. Eles gritaram, e todos os tipos de feitiços foram apontados para os barris, fazendo-os explodir em fragmentos. Asterisco rumble. Asterisco as tábuas de madeira explodiram e o líquido vermelho foi derramado no chão. Este líquido vermelho era muito lamacento e parecia ser um pouco de vinho tinto que ainda tinha que ser resolvido. Depois de atingir o solo, tornou-se volátil e criou uma névoa vermelha. Naquele momento, o topo da muralha da cidade estava envolto em névoa vermelha. Tenha cuidado com o ataque tóxico. Ative suas runas defensivas. Um elfo negro de armadura dourada ordenou. Asterisco vem. Asterisco num piscar de olhos, raios multicoloridos ergueram-se das armaduras dos cavaleiros élficos escuros. Depois de serem envolvidos dentro dessa camada de luz, os cavaleiros atacaram seus inimigos mais uma vez, destemidos. Eles estavam muito confiantes na durabilidade de seus corpos, já que eram membros de uma corrida de alta energia. Elfos negros podem ter habilidades reprodutivas mais baixas, mas a durabilidade de seus corpos supera em muito a dos humanos. Esta capacidade racial estendeu-se à imunidade a muitas toxinas.
Não era como se os humanos não tivessem considerado o uso de veneno, mas a maioria dos venenos que eram mortais para os humanos só deixava os elfos escuros sentindo-se um pouco tontos, ou lhes davam uma hemorragia nasal. Usar veneno só os machucaria mais e levaria mais guardas da cidade à morte. Assim, após algumas tentativas, os humanos desistiram desse método. Agora, porém, a situação era ligeiramente diferente. HM. Um cavaleiro de aranha de inverno subterrâneo correu até a muralha da cidade e enviou um grande cavaleiro voando. Quando ele estava prestes a esfaquear a lança no coração de seu oponente, ele de repente perdeu o controle e a lança caiu no chão. Recordando a breve explosão de fraqueza, o cavaleiro perguntou: "O que está acontecendo? Como essas toxinas me paralisaram? Já não ativei as runas que se defendem contra isso?" A súbita percepção de que a névoa vermelha havia passado pela camada defensiva sem obstrução o alarmou. Era como se essas runas fossem falsas. Um grande número de pústulas e bolhas amarelas explodiram em toda a sua pele, estourando tão rapidamente quanto se formaram. O cavaleiro gritou, miseravelmente: "Ataque!" Um raio de luz brilhou e o grande cavaleiro que havia sido voado agarrou essa oportunidade e brandiu a espada gigante de aço em suas mãos, cortando-a no pescoço deste elfo escuro. Uma linha apareceu, que logo se transformou em uma fonte de sangue. O pescoço delicado e pálido deste elfo escuro foi cortado, seu crânio rolando no chão.